Olá pessoal, tudo bem? Galera, vamos começar aqui as nossas correções aí da atividade da semana passada. Vocês já receberam aí o material em PDF, já tudo bem organizadinho, tudo bem explicado, o que vocês devem fazer. E vamos direto aqui para as questões, né? Nós começamos aí a trabalhar dilatação térmica, que é o efeito aí da mudança das dimensões de um corpo em função da sua mudança de temperatura. Então, geralmente quando um corpo ele sofre um aumento de temperatura, ele também vai aumentar de tamanho, ele acaba se dilatando, né, sofrendo dilatação. E quando o corpo ele reduz a temperatura, ele tende a reduzir de tamanho, ele sofre então uma contração térmica. Em termos gerais, a gente vai usar sempre o termo dilatação, tanto para um caso quanto para o outro. Mas em questões específicas, elas podem aparecer com o termo dilatação e contração, e não é difícil de você entender o que é que significa cada um deles. Mas de uma maneira bem geral, vamos usar o termo dilatação térmica para conceituar aí essa mudança de tamanho em função da mudança de temperatura. Galera, em relação à geometria do objeto, a gente pode trabalhar a dilatação térmica de materiais sólidos, por exemplo, em função somente do seu comprimento, se for um material muito comprido, né? Ou em função de sua área, se ele tiver aí uma área, uma extensão aí muito grande e uma espessura pequena, ou simplesmente a gente pode trabalhar as três dimensões, que seria a dilatação do volume, quando você tem aí que a largura, comprimento e altura são dimensões aí bastante consideráveis, né? Então, dependendo da estrutura do material, a gente pode trabalhar a dilatação como sendo linear, superficial ou volumétrica. Em relação às equações a serem aplicadas, elas terão a mesma estrutura, como eu expliquei nas aulas que vocês viram na semana passada. Em relação à dilatação linear, você vai levar em consideração que a dimensão aplicada é só o comprimento, na superficial você vai ter que calcular a área, e na volumétrica você vai ter que calcular o volume, e geralmente esses dados, né, eles vão vir aí muito bem colocadinhos aí na questão, você vai ter apenas o trabalho de saber onde aplicá-los dentro da equação, dentro da fórmula, né? Mas de uma maneira geral, as fórmulas são, como eu já falei, tem a mesma estrutura, você não vai ter muito problema para aplicá-las não. As primeiras questões que nós temos aqui no exercício, elas tratam da parte teórica do assunto. É uma parte importantíssima que é muito cobrada nos vestibulares, no Enem já caiu várias vezes, e é muito bom que vocês entendam aqui a ideia do conteúdo, né? Então, a primeira questão fala o seguinte: um soldador precisa encaixar um pino em um orifício existente em uma placa metálica e, para tanto, o diâmetro do furo deve ser aumentado. Por isso, resolveu aquecer a placa e explique por que ele tomou essa decisão. Pessoal, aqui é classicamente um probleminha de dilatação superficial, já que ele fala de uma placa metálica, então a gente já imagina algo que tem uma superfície considerável e seja razoavelmente fina. E quando você tem uma falha na estrutura desse objeto, quando você tem um furo, por exemplo, um orifício, esse orifício ele vai sofrer a dilatação como se ele fizesse realmente parte do próprio corpo, ou seja, como se o objeto ele fosse maciço. Então, se eu tiver uma placa com um furo e eu aquecer essa placa, não é só a dimensão da placa que vai aumentar, mas a dimensão também desse furo ela acaba crescendo. Então, esse soldador usou essa técnica, esse conhecimento, justamente por saber disso, de que ao aquecer a placa, o orifício, o furo o furo foi aumentado e aí ele poderia com mais facilidade encaixar o parafuso ali. E quando o material resfriasse, ele já iria comprimir esse pino, né? Ou foi parafuso mesmo, pino, né? E aí o pino já fica comprimido ali, segurando a peça, mantendo a peça acoplada sem muito problema. Então, essa decisão foi tomada por conta disso, porque ele sabia, logicamente, que ao aquecer a placa, o furo também aumentaria de tamanho e aí o pino poderia ser encaixado com maior facilidade. Questão 5 diz o seguinte: na construção de fornos de alvenaria é comum a utilização de tijolos.
cuja matéria-prima é o barro. Uma das razões para isso é que o tijolo tem um coeficiente de dilatação volumétrica muito baixo quando comparado ao de outros materiais. O forno de barro impede que o vento apague o fogo. Além de relativamente fácil de ser obtido, o barro dificulta a troca de calor com o ambiente. E aí nós temos 3 itens a serem analisados aqui. Com os conhecimentos adquiridos em física térmica, explique por que é conveniente a utilização de materiais com baixo coeficiente de dilatação em fornos de alvenaria. Pessoal, vocês que acompanharam o material da semana passada, né, tanto as aulas quanto o PDF que eu montei para vocês, vocês devem ter percebido que a propriedadezinha conhecida como coeficiente de dilatação, ela depende do material que é utilizado, e quanto maior for esse coeficiente, maior será a dilatação sofrida pelo material. Então, se um material ele possui um coeficiente de dilatação baixo, isso quer dizer que na prática a dilatação sofrida, o aumento volumétrico sofrido será também baixo. Então, por isso que é utilizado o barro, porque ele tem um coeficiente baixo para a dilatação. Então, eu posso aquecer esse forno, que passa facilmente aí dos 1000 graus de temperatura, e a estrutura desse forno ela não vai aumentar tanto de volume, mantendo aí a sua estrutura intacta. Se eu tivesse aí um coeficiente de dilatação mais alto, a estrutura iria aumentar demais de tamanho. Quando ela resfriasse, né, desligasse o fogo, ela iria se contrair, e esse aumenta, contrai, pode causar então a ruptura da estrutura, causando aí as rachaduras, né, fissuras e por aí vai. Acho que até o item B. O item B, avalie as possíveis consequências de, na construção de fornos desse tipo, ser utilizado um material com coeficiente volumétrico maior que o do tijolo. É o que eu acabei de falar, né? Se o coeficiente fosse maior, ao aquecer o forno, ele iria aumentar muito de volume, e quando você resfriasse esse forno, ele iria se contrair, e esse aumentar muito e contrair muito pode causar rachaduras e afetar a estrutura do forno, né? Item C, além das vantagens térmicas, o barro é uma matéria-prima adequada para a construção de fornos de tijolos, por ser acessível e facilmente moldável. Pesquise e identifique essas vantagens. Bom, aqui, de uma maneira bem empírica, meio que a gente já, e até do próprio textozinho da questão e do material, você já pode citar aqui outras características vantajosas do barro, né? Por exemplo, como ele fala aqui, né, ele é um material aí acessível, então o custo dele é baixo, porque qualquer lugar que tu cavar, você vai pode encontrar aí o barro, né? Não precisa ir longe para ir buscar isso. Também é fácil de moldar, e principalmente ele pode ser reaproveitado, né? Se por acaso der um problema no forno, tu pode desmanchar esse forno e reaproveitar esse material para alguma outra coisa, né? Até mesmo para montar outra estrutura, ou se você vê que não dá para reaproveitar, né? Ele está muito quebradiço, você pode utilizar como aterro, como diversas outras aplicações aí. Tudo isso está bem explicadinho aqui para vocês, eu copiei aqui tudo organizadinho. Então está aqui o item C, possui baixa manutenção, então como ele não vai aumentar nem diminuir tanto de volume, né? Então ele vai ter ao longo do tempo aí poucas trincas, poucas rachaduras, vai, é claro, né? Não existe material perfeito, mas a incidência será baixa, então você vai ter uma manutenção baixa também. Então possui boa durabilidade, vai durar durante muito tempo, e, como eu já falei, pode ser reaproveitado. Então essas duas primeiras questões trabalham a teoria, e é isso aí. Eu volto já com a próxima questão.